Carlos Vieira, bem-vindo à Renascença, obrigado por ter aceitado este convite. A primeira questão tem a ver com as eleições de 8 de setembro. Se acredita que vai ser mesmo candidato, atendendo a tudo o que tem acontecido nestes últimos dias, inclusive ao episódio de ontem, com outro candidato que esteve consigo no último Conselho Diretivo e que também tem neste momento o mesmo estatuto para a Comissão de Fiscalização? Acredito que sim. Acredito que vamos estar em condições de nos candidatarmos. Ontem discutiu-se muita coisa, mais uma vez fez-se uma exposição significativa e se calhar muito negativa deste processo. Acho que de um ponto de vista jurídico-legal há razões para que justificam as candidaturas, que justificam que nenhum sócio do Sporting, independentemente do seu status, pode e deve ser impedido de se candidatar. Agora, eu tenho vindo a ter um discurso um bocadinho de mais contenção, entendendo que não interessa ao Sporting que haja uma excessiva judicialização de tudo isto e, portanto, tenho vindo a apelar ao bom senso. Fiz logo na minha apresentação de candidatura uma proposta de que, independentemente da sanção, a mesma ficasse suspensa, porque eu tenho sempre a possibilidade de recorrer, eu e os meus colegas, à Assembleia Geral do Sporting para recorrer da eventual sentença e, portanto, havendo agora um ato eleitoral para um mandato de 4 anos, seria perfeitamente justo e equilibrado que qualquer eventual decisão negativa a mim e aos meus colegas seja suspensa, agora a palavra suspensa está na moda, e depois seja ratificada numa Assembleia Geral que não existe nenhuma entretanto, mas que poderá perfeitamente, quando for aprovado o orçamento, por exemplo, há uma Assembleia Geral provavelmente em setembro, outubro, e nessa altura ser efetivamente confirmado. Sendo confirmado, eu terei que tirar as ilações dessa realidade. Não sendo assim, obviamente que entendo, pronto, fizeram o seu trabalho, podemos criticar ou não criticar, isso faz parte do processo democrático. Agora, de facto, não percebo como é que se pode querer tirar a um sócio de uma coletividade, uma associação de utilidade pública, um dos seus principais direitos, que é o direito a candidatar-se a um órgão social. Mas quando for entregar a sua lista, se lhe acontecer o mesmo? Não, ontem foi infeliz e penso que houve um recuo posteriormente do presidente Jaime Marta Soares, porque fez logo comentários relativamente a uma lista quando ele nem sabia o que é que estava na lista, porque até se pode falar da lista do Bruno Carvalho e se calhar até não pode lá estar o Bruno Carvalho na lista. Não estou a conjecturar. Agora, efetivamente, o que existe nos estatutos é as pessoas entregam uma lista, qualquer pessoa entrega uma lista e depois tem que validar se as pessoas que estão nessa lista reúnem as condições de cotas em dia, antiguidade de sócio, etc. E, portanto, era isso que se devia ter feito. Ou seja, eu percebo que houve ali alguma precipitação, porque houve ali uma conjugação de fatores e um encontro, ali, um cruzamento ali à porta do... Uma questão mais emotiva. E, visualmente, acho que foi uma jogada de marketing político da parte da candidatura do Dr. Bruno Carvalho, e houve uma reação um bocadinho intempestiva por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Acho que depois houve aqui alguma contenção posteriormente. Efetivamente, são entregues listas, têm que ser avaliadas e o proponente tem 48 horas, segundo julgo, para suprir as questões que não estejam cumpridas e, portanto, é formal, é estatutário. Andar aqui na rua, que foi o caso, estavam na rua a fazer comentários, não me parece que promova o bem-estar do Sporting. Mas se até 8 de agosto não lhe for possível, e há várias formas para que isso aconteça, entregar a lista, admite seguir a via do judicial? Admito, não quero, não gosto, admito. Tenho neste momento um conjunto de pareceres e de impugnações e de providências cautelares preparadas. Também fiz o meu trabalho de casa. Agora sei bem o que é um impacto disto, ou seja, estamos outra vez, até porque estão iminentes juristas, o iminentes, estou a dizer, nem estou a pôr entre aspas, na Comissão de Fiscalização e, portanto, sabem bem os recursos que existem legais. Podem ter algum excesso de confiança, podem ter o que quiser. Agora, efetivamente, há formas judiciais. Entendo até podem nem haver eleições a 8 de setembro. No limite até pode acontecer isso, mas isso é como tudo na vida. Agora, serem impugnadas, agora, efetivamente, entendo que estando marcadas, não me compete a mim
tentar limitar a vida do Sporting. E obviamente há muitos e bons sócios, o Sporting tem muitos sócios e bons sócios. Agora quero e entendo e entendemos que temos um programa eleitoral muito bom, temos um conjunto de pessoas com uma qualidade excepcional e, portanto, agora sendo um bocadinho sobranceiro, o Sporting fica a perder se nós não nos pudermos candidatar. Mas pronto, estamos preparados para contestar o que for necessário. Peço, tenho vindo a pedir para que não cheguemos a esse momento. Fala de uma equipa forte, uma equipa, pelo menos as faces visíveis até ao momento estavam com Bruno Carvalho. Permita-me usar esta expressão. Porque é que o Carlos Vieira pode afirmar, e agora junta a expressão, que não é farinha do mesmo saco? Não, somos pessoas diferentes. Estava a falar de comparação com o Bruno Carvalho. Somos pessoas... Tive com o Bruno Carvalho durante 7 anos. Tive com o Sporting, não é? Portanto, tivemos num projeto com o Sporting. A questão das lealdades são lealdades e de responsabilidade. Já disse isto várias vezes. Profissional. Foi com o Sporting. E, portanto, é com o Sporting. E, portanto, nesse sentido, entendo e entendemos, quem está comigo, que nós representamos aquilo que é um projeto de continuidade com melhorias significativas naquilo que foi identificado e que foi votado, que os sportinguistas entenderam que era isto, o projeto, e vieram depois falar connosco, que era isto, o projeto tem qualidade, tem que melhorar aqui e acolá, nós revemos-nos nessas sugestões e nesse posicionamento, e é por isso que não se trata de farinha, é uma questão de facto de alteração de uma linha que se provou não ser aquela que os sportinguistas, na sua maioria, desejavam. Imagina-se num debate com Bruno Carvalho. Claro, deve haver debates, certamente. Por isso é que eu digo, se toda a gente deve ir a eleições, tem que haver debates. Eu percebo e não fará sentido eventualmente estarmos aqui a falar, e agradeço mais uma vez o convite que me foi feito, porque de facto ainda não formalizei candidatura. Sim, nesta altura são todos pré-candidatos. Claro, são todos protocandidatos, como se costuma dizer. Mas pronto, também é importante discutir as ideias, e penso que eu ainda não apresentei o meu programa, ainda ontem disse no núcleo onde estive em Alcântara, que estes momentos também não, lá está, não é para ser, não queremos ser presunçosos, ou seja, nestes momentos também surgem muitas ideias, muitos pontos, onde ontem surgiram várias ideias interessantíssimas, que de uma forma devem ser contempladas num programa. E, portanto, há aqui antes da apresentação de uma candidatura formal, também deve haver uma interação, porque sabemos a realidade, tivemos envolvidos durante 5 anos na realidade do Sporting, mas muitas vezes, vendo fora da caixa, como se costuma dizer, podem vir ideias que são execuíveis, boas para o Sporting, boas para os sportinguistas. E por isso, debates, percebo que devem existir, e que certamente deverá haver um debate que eu acho que vai ser um debate interessante do ponto de vista da troca de ideias. Espero que não seja só de troca de galhardetes, mas troca de ideias, penso que não só com o Bruno Carvalho, como também com os outros. 8 candidatos. Hoje João Benedito também já avançou oficialmente. Não são candidatos a mais? Pode haver convergência de alguns candidatos? Eu volto a dizer, e já disse, as pessoas dizem que eu sou um bocado cínico com isso. Não, acho que mostra a vitalidade, por um lado. Acho que, de facto, o Sporting tem boas pessoas. Acho que as discussões devem ser tidas, devem ser discutidas ideias. Portanto, acho que a convergência de listas acho muito difícil. Acho que pode haver desistências com apoios declarados. Tenho pena, e acho que este era um ponto importante, que é, entendo que os estatutos deveriam contemplar uma segunda volta. E obviamente acho que no nosso programa há de haver está lá um ponto sobre alterações estatutárias, não de iniciativa da direção, mas de convite de um conjunto de personalidades para fazerem os melhores estatutos possíveis, porque efetivamente é impressionante as ineficiências que os estatutos do Sporting Clube de Portugal atualmente têm. E portanto, lá está, pode haver convergência de ideias, pode haver algum tipo de debate com as pessoas envolvidas nas outras listas. Neste momento entendo que o que vai acontecer possivelmente é que há listas que vão cair. O que espera da candidatura de João Benedito? Pergunto-lhe isso porque hoje foi o dia dessa apresentação. O João Benedito é de facto uma figura ímpar do Sporting. Tem uma vantagem que também foi funcionário.
do clube e, portanto, conhece alguma da realidade do mesmo. Tem uma mística de ter sido um jogador, tem presença. Agora, é preciso perceber se isso é suficiente para gerir um clube que fatura 100 milhões de euros, que tem uma transversalidade imensa de atividades desportivas, de utilidade pública, com a fundação e tudo mais. E, portanto, vou estar atento e quero ouvir o que ele tem para dizer e o seu programa e conhecer as pessoas, algumas delas até já conheço pessoalmente, que estão na lista. Agora, efetivamente, entendo que neste momento a nossa lista é a melhor, destes 8 nomes. Não é só os nomes. Os nomes e tudo o que está por trás. Tudo o que está por trás é a melhor. E a equipa de futebol? Eleito presidente, Carlos Vieira, 8 de setembro. Todos nós sabemos o que aconteceu em Alcochete. Na altura falou-se muito sobre o assunto, sempre do ponto de vista do presidente, mas o Carlos Vieira estava na equipa. José Peseiro é o seu treinador? Sim, a avaliação, já o disse. Há pelo menos um candidato que diz que não é. Sim, sim, é verdade. Mas agora, do ponto de vista prático, vamos quando em 2013 entramos, estava o professor Josualdo Ferreira como treinador, estávamos em 11º lugar, se não me falha a memória, e portanto fomos subindo, não ficámos satisfeitos com o que aconteceu no final, podíamos ter subido um bocadinho mais, mas efetivamente fizemos uma avaliação daquilo que se passa no momento. É um facto que os resultados do início do campeonato, quando nós entrarmos, os resultados não só do futebol como de outras modalidades, já estão, muitos deles, em ação, a maior parte deles. E, portanto, as decisões têm que se tomar. Ou seja, nós estamos preparados para tomar decisões, sabemos-las tomar, já tomámos muitas decisões ao longo destes anos. E, portanto... Essa pode ser a vossa grande vantagem. No fundo, é uma lista de continuidade em termos de presença na condução e análise dos diversos processos. Pode parecer limitativo, mas sim, ou seja, as pessoas conhecem em profundidade os dossiês, as pessoas já têm provas dadas em termos de... chegar e começar a trabalhar. É começar a trabalhar, é recumprimentar as pessoas que lá estavam. E como é que vai ser o recumprimento aos jogadores de futebol? Àqueles que rescindiram, pelo menos um já voltou? Não, são profissionais. Eu acho que aqui temos que de facto perceber que os jogadores de futebol são funcionários do Sporting SAD e deve ser nessa lógica, no cumprimento estrito das hierarquias, que as coisas devem funcionar. Ou seja, às vezes há uma excessiva... E penso que há aqui um fascínio gritante pelo futebol, pelos jogadores de futebol, que de alguma forma entendo que deve haver alguma contenção. E sou um institucionalista, já o disse e volto a referir, e portanto, do ponto de vista prático, são funcionários da SAD, os jogadores de futebol, como são funcionários do clube, os jogadores de futsal. Portanto, a relação tem que ser uma relação equilibrada. E portanto, do ponto de vista prático, não faço tensões de andar aqui a dar grandes cumprimentos aos jogadores. Portanto, são falar com eles, falar com os capitães. Será importante de facto escolher os capitães. Acho que é muito importante escolher os capitães esta época, porque é daí depois que se constrói uma estrutura de relacionamento estável e equilibrado. Um capitão não é um sindicalista, o capitão é alguém que defende os dois lados, ou seja, não estamos do lado da barricada, mas são dois lados, que compreende... E os anteriores capitães eram sindicalistas? Não vou fazer, agora não vou... Percebo a pergunta está bem feita na sequência daquilo que eu disse, mas não vou fazer comentários neste momento sobre isso. Carlos Vieira, em entrevista, mais uma ronda de entrevistas